Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre improbidade administrativa no direito administrativo, uma das leis mais importantes e mais cobradas em concursos públicos. Improbidade administrativa, aula 3, de acordo com o novo Código de Processo Civil. A aula de improbidade aqui no LAC está antenada, está ligada com o novo Código de Processo Civil. Hoje, na aula 3, a gente vai conversar sobre penas da improbidade, as punições da improbidade administrativa e a declaração de bens na improbidade administrativa, que são obrigações. A declaração de bens é uma obrigação de todo agente público, né? Vamos falar das espécies de penas e regras sobre declaração de bens, tudo no aspecto constitucional, administrativo e processual. Belezinha? Vamos lá? Tudo bem? Tranquilos? Preparado? Respira fundo, porque agora a gente vai falar de improbidade administrativa, vai falar das punições. São 3 grandes grupos de punições na lei de improbidade administrativa. Aula tranquila, mas a gente vai ter que sempre ter em mente os atos de improbidade administrativa, porque as punições, elas têm uma ligação muito forte com os grupos de atos de improbidade administrativa. Vamos lá? Olha só. Das penas de improbidade administrativa. A lei prevê um capítulo inteiro sobre penas. E quando a gente usa a expressão penas, a impressão que se dá é que a gente está falando do direito penal, né? A ideia que nos faz lembrar aí é do direito penal. Quando a gente fala de penas, tudo lembra o direito penal, mas na verdade são punições de caráter civil, tá? A lei de improbidade, ela traz punições de caráter civil. Embora chame de penas, são punições aplicáveis aos agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa. Essas punições têm natureza jurídica extrapenal, tá? Isso é super importante ficar claro, porque muita gente acha que a lei de improbidade é uma lei que trata de crimes. Tem nada a ver, tá? A lei de improbidade não trata de crimes. E as punições da lei de improbidade não têm natureza penal, elas são extrapenais, elas têm natureza civil, tá? Tanto que a ação ajuizada para você aplicar uma sanção da lei de improbidade se chama ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ou ação de improbidade administrativa, mas ela é uma ação civil, tá? Ou civil, como você quiser, as duas formas estão corretas, embora existam pessoas que digam que tem que ser civil, né? E o civil está mais vinculado ao direito romano, à história do direito. Independente disso, não é penal, tá bom? Não é penal. A lei de improbidade não trata de atos típicos do direito penal. A lei de improbidade trata de atos típicos do direito administrativo e do direito civil, né? A gente viu na aula passada, deixa eu abrir uma telinha aqui, a gente viu na aula passada os grupos de atos administrativos, são 3 grandes grupos, né? Nós vimos 3 grandes grupos, atos de improbidade. A gente viu o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11. Nesses 3 grupos aqui, a gente tem tipos administrativos de improbidade. Aqui no artigo 9º, no 10 e no 11, nós estudamos os tipos administrativos de improbidade. Esse é um grupo das ações, dos atos mais graves, esse é um grupo dos atos intermediários, esse dos atos mais leves. No 9º, eu tenho enriquecimento ilícito do agente público. No 10, eu tenho prejuízo causado à administração. E no 11, eu tenho descumprimento de princípios fundamentais, de princípios constitucionais, princípios administrativos e por aí vai. Para todos esses tipos de atos de improbidade administrativa, o artigo 11 da lei prevê punições. Mas lembrem-se, os tipos são tipos administrativos. São tipos administrativos de improbidade administrativa, tá? Eu não tenho direito penal nessa história. Ato de improbidade administrativa é totalmente diferente do direito penal. Não há tipo penal na lei de improbidade. Não tem tipo penal na lei de improbidade. Então, esse é um ponto fundamental de toda essa aula, na verdade de todo o curso sobre improbidade administrativa. Existe um ponto fundamental que se chama probidade não é crime.
Ok? Improbidade não é crime. Grave isso, meu amigão, grave isso, bonitona, porque muita gente boa por aí sai por aí falando uma coisa que não está correta, não é legal. Dizer que improbidade é um crime. Não é crime. Existem alguns atos de improbidade, por exemplo, de enriquecimento ilícito, que podem ser previstos como crime, tá? Alguns atos de improbidade, por exemplo, do artigo 9º, ou do artigo 10, ou aqui ainda do artigo 11, eles podem sim ser previstos como crime, mas aí eles vão ser previstos como crime numa lei penal, tá? Pode ser o Código Penal, pode ser uma lei extravagante penal qualquer, mas aqui na lei de improbidade, no artigo 9º, no 10 e no 11, nós temos tipos administrativos de improbidade administrativa. E o artigo 11 vem apresentar as punições. O artigo 11 apresenta para nós as punições de improbidade administrativa. No 9, no 10 e no 11 eu só tenho os tipos. Tipos a gente se refere, na verdade, às condutas. As condutas, que são as ações, os comportamentos que são de improbidade administrativa. E no 11 é que eu tenho as punições para todas essas condutas. Então, essa aula de hoje a gente trabalha de forma geral um pouco das condutas e trabalha as penas, as punições previstas para os atos de improbidade administrativa. É muito comum a gente falar pena, né, falar punição, porque a lei fala dessa forma, então não tem como fugir disso, tá? O artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11, eles apresentam para nós só os tipos. O 11 vai apresentar a pena, a punição, a consequência, ok? Lembrando outra vez, as punições têm caráter extrapenal. Não são direito penal, tá? As penas têm natureza jurídica de direito civil, de direito administrativo, de direito constitucional e de direito processual. Essas punições previstas no artigo 11, vamos colocar aqui já, artigo 11 da Lei de Improbidade, essas punições têm natureza jurídica de direito civil, por exemplo, a multa. A multa é tipicamente do direito civil. Do direito administrativo, impossibilidade de contratar com o poder público, esse é outro exemplo de punição previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Uma punição de caráter constitucional, suspensão dos direitos políticos, bacana, né? E uma de processual, bloqueio de bens. Pelo novo Código de Processo Civil, o bloqueio de bens que antes era tratado como uma cautelar, agora ele é uma tutela de urgência, tá? Então olha só, fica esperto com isso aí. A gente vai estudar o bloqueio de bens, vai ter um ponto específico da aula para frente ainda, que é do bloqueio de bens. Bloqueio de bens, ele é sim uma punição da Lei de Improbidade Administrativa. Essa punição, ela tem natureza jurídica, de direito processual, tá? É uma medida processual. Ela não é uma medida penal, não é uma medida civil, não é uma medida administrativa. Ela é uma medida de caráter processual. Por isso que a gente fala que tem natureza jurídica de direito processual. Esse bloqueio de bens, o bloqueio de bens, era no CPC, Código de Processo Civil de 73, uma cautelar, uma medida cautelar, tá? Medida cautelar. O que é uma cautelar? Cautelar é uma decisão que o juiz dá para assegurar um outro processo. Como é que funciona isso? Eu quero uma cautelar de sequestro de bens, de bloqueio de bens, móveis, imóveis ou agente público. Para que eu quero uma cautelar dessa? Eu quero garantir um mínimo de patrimônio para salvaguardar o dano que está sendo discutido numa outra ação. Então, o sequestro de bens, o bloqueio de bens feito nessa medida cautelar, nessa cautelar aqui, ela não se presta para a própria cautelar, ela é uma ação acessória, é uma medida acessória, que ela vai se prestar para garantir a reparação lá na outra ação, que seria a ação principal. Acontece que o novo CPC,
novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2006, ele não chama mais de cautelar, ele chama de tutela de urgência. Tutela de urgência. É exatamente isso que a gente vai passar a ouvir daqui para frente nas provas de concurso público, perguntando para você se a lei de improbidade administrativa admite uma tutela de urgência, por exemplo, para bloqueio de bens. E a resposta vai ser sim. Por quê? Porque agora o novo Código de Processo Civil trata a antiga cautelar, que era uma medida acessória, tá? Acessória. Era uma medida secundária. Agora ela é tratada dentro do processo civil como uma tutela de urgência. Fica ligado, mudou essa nomenclatura. E a gente vai estudar na aula de bloqueio de bens como é que funciona a sistemática do bloqueio de bens agora pelo novo Código de Processo Civil. Porque o novo Código de Processo Civil, ele gerou reflexos fundamentais e extremamente importantes dentro da improbidade. Tá? Um exemplo disso está aqui, ó. Está justamente aqui, o bloqueio de bens. O bloqueio de bens agora segue uma sistemática processual nova. E essa punição, essa pena prevista na lei de improbidade, ela tem que seguir o novo Código de Processo Civil. Ela não pode ignorar o novo Código de Processo Civil. Por que ela não pode ignorar o novo Código de Processo Civil? Primeiro, o Código de Processo Civil é uma norma mais nova, é uma lei mais nova. Então a gente fala isso de que a lei mais nova, ela em tese prevalece, ela se sobrepõe à lei mais antiga. Segundo ponto, a lei de improbidade administrativa não é uma lei processual, é uma lei material. Ela tem aspectos processuais, sim, é indiscutível isso, mas ela é uma lei material que trata de atos de improbidade administrativa e trata das punições dessa improbidade administrativa. Então, quando eu tenho uma lei material, uma lei geral que fala sobre atos, e eu tenho dentro dessa lei material, dessa lei geral, um pedacinho, algumas informações sobre processo, essa lei material geral, que não tem especialização, não é especializada no processo, ela cede espaço a uma lei processual. Isso se chama princípio da especialidade. A lei especial prevalece sobre a lei geral. A regra especial prevalece sobre a regra geral. Isso é especialidade dentro do direito. Então é por essa razão que o novo Código de Processo Civil ele interfere sim na lei de improbidade administrativa, em especial nessa punição aqui, que é de bloqueio de bens. O bloqueio de bens ele não existe como uma punição em si, por exemplo, porque você enriqueceu ilicitamente, você vou ter seu patrimônio bloqueado. Porque ele tem que ser bloqueado. Não, ele é bloqueado para garantir o ressarcimento do Estado. Ele é bloqueado para garantir o pagamento da multa. Ele é bloqueado para garantir o pagamento de uma indenização. Ele tem um bloqueio que tem uma finalidade, que geralmente está em outro processo. Tá? Por isso que está em outro processo, pelo fato de estar em outro processo, é por isso que a cautelar é chamada de uma medida acessória, secundária. Agora a tutela de urgência, né? É chamada de medida acessória ou secundária, porque existe um processo principal, que é a ação principal, e existe a cautelar. Tá? Eu sei que essa matéria é processo civil, mas é importante você saber isso por uma razão básica, né? Você está se preparando para concurso público, você não sabe até onde o teu examinador vai pisar na bola com você. O cara é do mal, ele não é do bem. Então, olha só, você tem uma ação civil por ato de improbidade administrativa. Esta ação aqui, esta ação de improbidade administrativa, ela é tua ação principal, tá? Ela é tua ação principal. A gente vai chamar ela de ação principal. Por que ação principal? Porque ela é ação de conhecimento. Ação principal. Ligada a essa ação de improbidade, eu posso ter uma tutela de urgência, que é uma ação secundária, que a gente vai chamar aqui de cautelar. Tá? A cautelar ela não sumiu,
ela não sumiu, só que agora ela é chamada de tutela de urgência. E o tratamento dela é um pouco diferente da cautelar antiga que tinha no Código de Processo Civil de 1973. Olha só. Essa tutela de urgência, como eu disse para vocês, ela é uma ação acessória. Ação acessória, secundária. Por que acessória? Porque eu tenho uma ação principal que é a ação de improbidade. O objetivo da ação de improbidade não é bloquear os bens, não é só bloquear os bens. Bloqueio dos bens é algo que faz parte, está no pacote, né? Então eu vou bloquear os bens para garantir, por exemplo, o pagamento de multa ou então o ressarcimento do prejuízo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, peço licença para vocês para explicar um pouquinho sobre o nosso grande curso do INSS 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso pré-edital do INSS com base no concurso anterior de 2016, onde nós aqui da Lá Concursos nós tivemos a oportunidade de aprovar dentro do número de vagas 204 alunos aqui da Lá Concurso. É isso mesmo, 204 alunos foram alunos aqui da Lá Concurso, um concurso esse que foi muito concorrido e nós conseguimos provar para a galera que é possível aprovar, desde que você siga as nossas orientações pedagógicas. Vocês viram aí a qualidade das nossas aulas, a qualidade do nosso professor. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí turmas pré-edital do INSS, super atualizado, você tem direito aí a todas as atualizações do período, né? Nós temos aqui um prazo de acesso 180 dias, investimento melhor custo-benefício do mercado, 10 parcelas de R$ 35. Se o edital for publicado durante o prazo de acesso, você terá direito a todas as atualizações a custo zero. Isso é para você estudar o quê? Com planejamento, com antecedência e com foco. Somente quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles alunos que conseguem ter um resultado positivo, né? Além disso, nós temos um outro diferencial aqui na Lá Concurso, que é o projeto pedagógico. Para você enfrentar um concurso desse, para você ter um resultado positivo, você tem que estudar com personal coach, que é a nossa metodologia, que é personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Bacana? Então, eu espero vocês neste curso aqui e faço um outro convite para vocês. Você quer saber tudo, gente, sobre o INSS? Nós temos aqui na Lá Concurso uma equipe de marketing que tem aí uma multifuncional, né, multiprofissionais aí que compõem essa nossa equipe de marketing. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão exclusiva do INSS, tá? É só você enviar um WhatsApp ou clicar aqui embaixo com 65999719373. Você vai ter todas as informações de primeira mão. O processo de autorização tramitou, houve autorização, aqui a portaria, seleção da banca, publicação digital, as inscrições, alterações, ou seja, todas as informações referentes ao INSS você vai ter. Você vai ter também dicas aí exclusivas e, claro, principalmente aí alguns exercícios do WhatsApp. Pode ficar tranquilo que nós não vamos encaminhar para vocês aí e lotar no seu WhatsApp, vai ser um veículo de comunicação e de interatividade aqui da LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Fui, obrigado, tchau. Clique, claque.